paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto. A palavra do Senhor diz, o Senhor diz a nós: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Tudo o que nós vivemos, tudo que nós passamos, são planos de Deus para nossas vidas. O Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Independente das circunstâncias, tudo o que acontece nas nossas vidas são para a glória do Senhor e para o nosso bem. Acredite e confie naquilo que Deus tem para você. Senhor Jesus, abençoa a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Deus. De cada pessoa que está cultuando ao Senhor, Deus, através deste vídeo. Senhor, que a Tua presença, que a Tua glória inunde o coração de cada um, Deus, tirando todo o temor, todo o medo, toda a insegurança, porque o Senhor reina, o Senhor é Deus vitorioso, e o Senhor já cancelou sobre nós toda a maldade, todo o pecado, Deus, tudo aquilo que não é bom para nós, porque os Seus planos para nós são perfeitos, bons e agradáveis. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre,
autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Por isso, Deus, a nossa vida está em Ti. Toda a nossa vida é para exaltar o Teu santo nome, para exaltar a Tua glória, a Tua presença. Seja entronizado, Deus, seja adorado através de nós. Amém. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar para sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana ao Senhor. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver
sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Boa noite, irmãos, graça e paz. Chegou o momento do nosso culto de adorarmos ao Senhor com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Estamos vivendo um tempo novo, mas não é porque nós estamos num culto online que devemos reter, deixar de ofertar e dizimar, porque isso faz parte do culto. Quero trazer uma palavra que está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Eu quero ler o versículo 8 e o versículo 10 desse texto. Diz assim: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, esse texto é interessante porque fala de uma aprovação que viria sobre a terra, e a igreja de Filadélfia era uma igreja que, segundo as próprias palavras de Jesus, tinha pouca força. Mas apesar dessa pouca força, a palavra de Deus diz que eles guardavam aquilo que eles tinham, eles perseveravam e não negaram o nome do Senhor. É muito fácil, num tempo de tribulação que nós estamos vivendo, negar o nome do Senhor, mas eu quero dizer para você que a fidelidade, ela não depende de circunstâncias. A fidelidade, ela não depende se as coisas estão bem ou estão mal. Você precisa ser fiel ao Senhor em todo o tempo. E a promessa de Deus aqui nesse texto é que, se você for fiel a guardar a palavra da perseverança, e na perseverança diz que Ele vai guardar você na hora da aprovação, na hora do deserto. Eu quero te encorajar, seja fiel ao Senhor, mesmo num tempo de difícil como nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você pode, coloque a mão aí no seu coração. Eu quero orar. Senhor, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo, ó Deus, onde as pessoas estão com medo, ó Deus, de um colapso, ó Deus, na saúde, e medo também de um colapso financeiro. Ó Deus, pessoas, ó Pai, estão com medo de perder seus empregos, empresários estão com medo, ó Pai, de quebrarem as suas empresas. Ó Deus, mas a Tua palavra garante, Deus nos diz que a última palavra vem do Senhor. Por isso eu oro, ó Pai, e declaro uma palavra de prosperidade em meio a esse tempo de incerteza sobre a vida de cada um que está ouvindo essa palavra agora. Assim como o Senhor sustentou o Teu povo ali no deserto, não faltou para eles nada. Ó Deus, era um lugar de escassez, era um lugar que não tinha comida e nem água. Mesmo assim eles não passaram fome nem sede. Ó Deus, eles não passaram frio, porque o Senhor foi para eles, ó Deus, tudo aquilo que eles necessitavam. Eu oro, ó Deus, para que assim como o Senhor sustentou aquele povo, o Senhor sustente a Tua igreja nesse tempo difícil. Ó Deus, que cada um continue fiel ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, que não haja, ó Deus, nenhum temor no coração dos Teus filhos com relação à Tua provisão. Eu declaro, ó Pai, aplico o poder do sangue do Senhor Jesus sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um, que haja prosperidade, que não falte alimento na sua mesa, que não falte nada para os Teus filhos, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, queridos. Você pode
trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, fazer, né, ofertar e dizimar através das contas da igreja, né? Nós não estamos tendo culto presencial, mas está aparecendo aí na tela, né, na tela onde você está assistindo, as contas da igreja. Nós temos 2 contas, você pode ofertar através delas, ou se você tiver qualquer dificuldade de fazer o seu depósito através de transferência ou ir no banco, ligue para a gente, ligue para uma das tesoureiras, nós vamos dar algum jeito para que você não retenha a sua oferta e o seu dízimo. Isso é muito importante. Você precisa atravessar esse momento de crise perseverando e sendo fiel ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus possa ministrar essa palavra no seu coração e possa fazer queimar no seu coração, de você continuar sendo fiel, tanto nas ofertas voluntárias, como também nos seus dízimos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Gostaria que, onde você está, que você fechasse seus olhos por um instante e colocasse a mão no seu coração. Nós vamos estar orando agora, vamos falar com o nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nós te agradecemos, querido Deus, por esta oportunidade de mais uma vez poder falar com o Senhor. Obrigada, Jesus, que o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos ajudado. Quero colocar diante de Ti, ó Deus, a nossa igreja, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja com Tuas mãos poderosas estendidas sobre nós, nesse momento que estamos vivendo, Senhor. Estenda, Pai, as Tuas mãos poderosas e vem sobre nós, ó Pai amado, com a Tua proteção. Vem sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nos guardar, nos livrar de todos os males, Senhor Jesus, que o mundo tem vivido. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nós estamos, ó Pai, na Tua presença, mesmo vivendo, Pai, em um mundo tão difícil, um momento, Senhor Jesus, do que o mundo tem passado pelo um caos, mas nós estamos, Pai, amparados pelo Senhor. Obrigado, Deus, que nós temos o Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua graça que nos sustenta a cada dia. Obrigada, Jesus Cristo querido, que o Senhor tem ministrado nesses dias de aflições. O Senhor tem ministrado palavras abençoadoras ao nosso coração. Como o Senhor tem falado, como pessoas têm levantado, Pai amado, para ministrar sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai. Em meio à tribulação, nós não deixamos de ouvir Tua voz. Não deixamos, ó Pai amado, de buscar a Tua face, a Tua presença. Nos dê força, Pai, a cada dia, para continuar, para permanecer, Senhor, nos Teus caminhos. E que o Senhor possa, Pai, desde já, estar anulando, Pai, toda a obra do inferno que venha contra nós. Todo agir de Satanás, nós, Senhor, anulamos agora em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos sobre a nossa família, sobre a nossa nação, a cura. Nós declaramos saúde para todo o povo brasileiro, para todos, ó Pai, as nações, todos os países que têm sofrido essa enfermidade, têm passado por momentos de luta. Nós declaramos a paz do Senhor, nós declaramos que vem a saúde que o Senhor tem para nos oferecer. Nós oramos, Jesus, abençoamos nosso presidente, abençoamos toda a nossa nação, Senhor, a nossa igreja, Senhor, tudo, Senhor Jesus Cristo, nossas crianças, jovens, adolescentes, as famílias que estão em casa, sinta agora abençoada pelo nome do Senhor Jesus, sinta abraçado agora pelo Espírito Santo de Deus, que nos consola e nos fortalece e nos ajuda a prosseguir, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos ler na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 4. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Assim com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Como eu disse anteriormente, nós não sabemos de onde vem essa batalha.
O fato é que estamos todos confinados dentro de casa, muitas pessoas desesperadas, com medo, não sabem, uns falam do perigo desse vírus, outros falam que não é tão perigoso assim, mas a Bíblia fala que nós devemos agir com fé. E é isso que nós queremos falar nessa noite no livro de Judas. Judas sabia que o mundo estava passando por um caos na época dele, né? Ali por volta do ano 66, 67 da era cristã, né? Judas escreve, né, a população daquela época que estava sofrendo muitos ataques. Judas sabia que existia muitas mentiras, muitas falsidades rolando pelo mundo, e Jesus Cristo pregando o Evangelho, né, como ele pregou, e foi colocado na cruz, foi morto ali aproximadamente no ano 33,5, 34 da era cristã, e já tinha passado já mais 33 anos, e as pessoas ainda estavam comentando sobre o fato da crucificação de Cristo, se era verdadeira, se era falsa, se aquela boa notícia do Evangelho era verdade, se as pessoas realmente eram curadas, se as pessoas realmente eram livres, se eram realmente perdoados os seus pecados. Havia realmente também no mundo uma pandemia naquela época. E Judas, então, ele veio e traz uma palavra para nós. E eu posso chamar essa mensagem hoje com o título de Vivendo em Tempo de Prova. Você já imaginou, né, ou já se viu na escola, né? Se você nunca, talvez está me assistindo nessa hora, nunca participou de uma escola, né? Talvez você deve ter visto alguém passar por uma época de prova. Quando a gente está passando uma época de prova, os filhos da gente estão passando uma época de prova, marido, esposa, está ali preparando para o vestibular, é um sufoco. É um sufoco. Estuda, né, perde a noite estudando, é um tempo de prova. Por que é um tempo de prova? Porque eu preciso passar nessa prova. Porque depois dessa prova, eu vou ter algo poderoso na minha frente. Eu vou ter um novo caminho pela frente. Eu quero dizer para você que o mundo sempre passou por provas. Não teve nenhuma geração que não passou por grandes provações, epidemias, guerras. Foi muita coisa que o mundo já atravessou. Mas nessa época, no ano 66, 67, o mundo também estava passando por uma prova muito grande, como nós estamos passando hoje. Naquela época não tinha talvez um vírus como esse, o Covid-19. O coronavírus conhecido, mas o mundo também estava cheios de incerteza, como nós estamos, causado pelo Covid-19. Você que está aí me assistindo nessa hora, fala que se você não está incerto de algumas coisas. Eu também, eu não tenho tanta certeza, as pessoas me ligam, mandam WhatsApp, perguntando o que é falso, o que é verdadeiro, e eu não posso dar 100% de certeza, porque nós estamos no meio de tantas notícias. Judas ali, ele estava vivendo no momento, né? E esse Judas aqui não é o Iscariotes, né? Porque o Iscariotes suicidou, né? Esse é o outro Judas, o Judas Tadeu. Então, ele estava passando por uma prova junto com aquele povo e ele nos orientou a batalhar pela fé. E Judas escrevendo, ele fala: eu, Judas, escrevo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Perdão, vou repetir. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados, isso é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Existe uma palavra tremenda aqui, uma palavra tremenda, profética, para todos os tempos. Ele está falando aqui que ele escreve essa carta aos que foram chamados. A primeira coisa, aos que foram chamados, isso é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Nós entendemos então que as pessoas que foram chamadas por Deus, Ele ama e Jesus Cristo protege. E eu te pergunto, você é uma pessoa chamada por Deus? Se você for uma pessoa chamada por Deus, saiba que você vai passar por grandes provações, como qualquer outra pessoa. Não é porque você é chamado por Deus que você não vai passar por provações. Você vai passar por provações. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
E nós entendemos que, como nós lemos no texto anterior, essa é a fé que vence o mundo. É a fé que vence o mundo. Declarar Cristo como nosso Senhor. Na carta de João, no qual eu li, eu quero voltar aqui a lê-la novamente, no capítulo 5. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim como com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Então, essa é a fé que vence o mundo. Mas essa não é uma fé simplesmente uma crença, mas é uma atitude diferenciada, é um comportamento diferenciado. E como podemos viver em tempo de prova? Devemos viver em um comportamento de fé. Esse é o nosso comportamento. Uma coisa é crer em Jesus. Outra coisa é receber Jesus. São duas atitudes que se tornam uma. E essas duas atitudes, crer e receber, ela traz para nós a ideia que fomos chamados. O que é ser chamado? É ser chamado ao arrependimento. É ser chamado ao serviço cristão. Ser chamado por Deus é abandonar a sua própria vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, e assim, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é chamado por Deus esqueceu dos seus projetos, esqueceu dos seus planos, tem uma fé que vence o mundo. E qualquer epidemia, qualquer guerra e qualquer palavra que vier, ele entende que ele foi chamado por Deus com uma fé inabalável, com uma atitude de fé, e não simplesmente uma crença, mas também uma confissão de fé, que é muito diferente do que só acreditar. A Bíblia nos mostra, em Romanos, capítulo 9, versículo 10, e eu quero ler Romanos, capítulo 9, versículo 10, diz assim: capítulo 10, versículo 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crê nele não ficará confundido. A Bíblia diz que eu tenho que crer e tenho que confessar. E quando eu creio e confesso, eu começo a viver uma vida totalmente diferente. Eu passo a ser alistado por Jesus Cristo, porque eu creio e confesso. Essa é a fé que Judas estava dizendo. E ele fala assim, no texto que eu li: eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados, isso é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Ele nos mostra que essas pessoas que são chamadas não foram simplesmente pessoas que diziam acreditar em Jesus Cristo. Essas pessoas que foram chamadas foram pessoas que acreditaram em Jesus Cristo e passaram a viver para Ele, confessando que Ele era o Senhor. Essa é a fé que nós temos que ter agora. Essa é a fé que vence todo tipo de provação. E ser chamado por Deus é algo tão poderoso que o apóstolo Paulo, escrevendo na 1 Timóteo capítulo 2, ele fala assim: e você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa
por estarmos unidos com Cristo Jesus. Ele ensina que existe uma graça por estar unido com Cristo Jesus. Existe uma graça de Deus para aqueles que se unem a Cristo, não só aqueles que creem, mas aqueles que confessam Cristo. Essa é a fé que vence o mundo. Aquele que crê, aquele que confessa, então alcança a graça de Deus para vencer as provas. Agora chegou a hora de separar os religiosos dos chamados. Aqueles que são religiosos, creem em Jesus. Mas os chamados confessam Jesus, não só creem. Eles confessam Jesus, eles creem em Jesus e eles dizem que são de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele fala que para ser forte em meio a essa graça que recebemos, ele fala, tome os ensinamentos no versículo 2. E ele diz, e entregue aos cuidados de homens de confiança. É isso que eu estou fazendo agora. Estou ensinando para você que confia em Deus, e você que não confia, passe a confiar agora e confessar Jesus Cristo, crer e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para você tomar parte dessa graça. No versículo 4, ele dá 3 exemplos poderosos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, seguindo o que Paulo estava falando para Timóteo. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. O apóstolo Paulo dá o exemplo aqui para a gente de 3 tipos de pessoa: o soldado, o atleta e o lavrador. Qual que é o objetivo do soldado? Lutar. Qual o objetivo do atleta? Vencer. Qual o objetivo do lavrador? Colher. Deus quer que nesse momento de crise, que a graça de Deus que veio sobre a sua vida, através da sua confissão, através da sua fé em Cristo Jesus, te encha agora para que você possa lutar, vencer e colher. É isso que Deus quer que você faça. Põe a mão no seu coração e diga, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou colher. Não é a primeira crise que o mundo passa. E Deus não vai nos abandonar, como não abandonou o povo dele nunca, em momento nenhum. O Senhor está com quem crê nele e com quem confessa ele, com quem foi chamado por ele. E ele, ainda o apóstolo Paulo, continua ensinando a Timóteo, e ele fala no versículo 8, lembre de Jesus Cristo que foi ressuscitado. O que a Bíblia diz lá em João capítulo 11, versículo 25? Tremendo. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele é a ressurreição. Lembre de Jesus Cristo que foi ressuscitado. Ele não só foi ressuscitado, mas ele diz que ele é a nossa ressurreição. Não é um vírus, não é uma pandemia que vai destruir você. Nós vamos passar por isso, nós vamos vencer isso, e nem mesmo a morte poderá nos vencer, porque se isso acontecer, se caso vir a acontecer, nós estamos com Cristo. A graça de Deus está sobre nós. E ele continua dizendo no versículo 9, e é por causa disso que eu sofro, e até estou sofrendo, acorrentado, como se fosse um criminoso, mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Há muita gente para ser salva ainda, e podem até nos prender dentro das nossas casas, mas não podem prender a palavra. Olha você recebendo ela aí agora através desse vídeo. O apóstolo Paulo falou, eu estou preso, estou acorrentado e sofrendo, mas a palavra é livre. A palavra de Deus está chegando até você, está chegando até mim, e a igreja continua. Avante, igreja, vamos lutar, vamos vencer e vamos colher. É isso que Deus quer que nós façamos. E eu quero concluir com vocês, voltando lá, o que Judas estava falando.
Judas fala no versículo 3. No versículo 3. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre e salvador. Ele fala assim: batalhe pela sua fé. E eu te falo hoje, batalhe pela sua fé. Pessoas que rejeitam a Cristo, vivem na mentira, apavorando o povo. Essas pessoas vivem do pavor que é gerado. Tem pessoas na terra que sempre viveu de pavor. Promove o pavor para se alimentar do que ele gera. Esses são os falsos, aqueles que apavoram todo mundo. E tem gente apavorando o mundo inteiro. Eu sei que o vírus ele pode levar à morte, sim, como qualquer outro. Mas existe a fatura está muito alta. Estão fazendo pessoas que creem em Jesus Cristo até mesmo descrer do poder de Deus. Eu convido você a lutar, sabe, lutar muito, a vencer e a colher, como a palavra de Deus manda. Lutar, vencer e colher, com a fé que Deus te deu. Batalhe pela sua fé, porque a fé é aquilo que é eterno. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele fala o seguinte, que só vão restar 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Queridos, fé, esperança e amor não foram criados por Deus. A Bíblia diz que existe. Nós somos criaturas de Deus. Deus, ele é, porque ele não foi criado. Deus não existe, Deus é Deus. E junto com Deus, com aquilo que é Deus, a fé, a esperança e o amor. Imagina só no céu, como nós vamos exercer a fé no céu? Como nós vamos exercer a esperança? Como nós vamos exercer o amor no céu? Isso vai para o céu junto com a gente. Eu encerro com você, dizendo para você, pegar coisas que são eternas, fé, esperança e amor, e batalhar por elas. Eu chamo a você nessa hora para lutar, para vencer e para colher, porque Jesus Cristo ainda está conosco. Ele ainda não nos buscou, e o Evangelho está solto, o Evangelho não está preso, a palavra de Deus está chegando até nós, o milagre Deus está fazendo. Deus não está morto, Jesus Cristo vive, e Ele é a nossa ressurreição, e venceremos pelo nome de Jesus, amém. Eu quero orar. Senhor, abençoa todas as pessoas que estão nos assistindo nessa hora, tira delas todo o medo, renova a fé, a esperança e o amor, porque essas 3 coisas são eternas, estão conosco aqui e estarão conosco na glória por toda a eternidade, e faz com que essas pessoas que estão me assistindo agora, lutem, vençam e colham, em nome de Jesus Cristo, que a nossa fé vença o mundo desse tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê shalom. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, se o Senhor permitir.